Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica, Professor. E a grande parte desse vídeo é exclusiva para nossa plataforma online, tá? Então, um trecho da aula vai ficar aqui disponível no YouTube, mas a aula na íntegra estará com os nossos alunos do módulo online. Então, hoje a nossa aula vai falar sobre múltiplos, divisores, potenciação, radiciação, tá? Então, é a parte da banca IBGP que traz essa matemática básica, que é muito importante. Então, vou trazer aqui algumas dicas, algum conteúdo. Hoje é mais conteúdo, não é exercícios resolvidos. E depois a gente traz um ou outro exercício para você ver como que funciona isso na prática, tá bom? Como que a banca cobra. Já estamos corrigindo exercícios. Já temos mais um aulão essa semana ao vivo, tá? Então, tem vários exercícios aí, só você ir no canal, vai lá na playlist da banca IBGP, todos os nossos conteúdos estão disponíveis. Antes de continuar a aula, aquele pedido sempre especial. Você já é inscrito no canal? Se não é, inscreva-se. Não custa nada. Se você quiser saber de todas, ative as notificações para você estar recebendo, se é do seu interesse. E não deixe de curtir esse vídeo, tá? Porque a sua curtida ela é muito importante para contribuir com o canal, para que ele possa crescer. Nós fazemos aqui boa parte do nosso trabalho gratuito para ajudar a nossa comunidade, tá? Então a gente faz esse pedido especial para você. Então vamos para a aula, sem mais delongas, para a gente poder, então, avançar nesse conteúdo, né, de operações com números, do conjunto dos números inteiros, naturais. Vamos fazer todo esse processo aqui. Então, são várias aulas e hoje estou trazendo uma aula específica aí. Então, vem comigo aqui, vou compartilhar a nossa tela. Compartilhando aqui a nossa tela. Deixa eu ver se assim fica maior. Isso, assim fica maior. Então, vou ficar aqui embaixo, aqui no cantinho do vídeo, e vou subindo para você aí. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui adição, operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Vamos ativar a nossa caneta. Isso, está com a cor azul, que é a cor que eu mais gosto, né? Então, a gente vai estar usando aqui várias cores para poder fazer as questões para você. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda quem é o conjunto dos números inteiros, tá? Então, a gente tem operações, eu não vou ler o conteúdo, porque já tem, você tem a apostila. Se você quer essa apostila, eu estou escrevendo um material próprio, tá? Com um resumo. Estou usando essa para poder dar essa aula aqui, mas essa não é a nossa apostila, porque a nossa apostila é mais ilustrativa, é mais colorida, mais dinâmica e mais didática, tá bom? Então, em breve, até no meio do ano, a gente termina de escrever esse conteúdo e vamos produzir essa apostila para a galera. Então, toda vez que falar sobre adição, subtração, multiplicação e divisão, eu quero que você lembre desses dois conjuntos. O conjunto dos números naturais, tá? Que vai de 0, 1, 2, 3, infinito positivo, tá? Então, eu vou colocar aqui o símbolo de infinito. Peraí, deixa eu só limpar minha mesa aqui, que tá... Eu vou ter que trocar minha pontinha da minha caneta em breve. Então, é infinito positivo, beleza? Então, esses são os números naturais. E os números inteiros é o infinito negativo, infinito positivo, né? E todos inteiros, tá? Mesmo que apareça aqui os negativos, né? E quanto mais próximo do zero, maior é o número negativo. Então, essa informação é importante para você. Então, se eu tiver menos 9 e menos 1 é maior. Quanto mais próximo do zero, tá? O número vai ser maior aqui nessa área negativa. Então, o que você precisa entender é que os números inteiros começam a introduzir aqui as operações que envolvem negativos e positivos, tá? E eu quero que você fique bem atento para que você não possa errar isso na hora da operação. Muita gente tem dificuldade de operar, por exemplo, vamos pegar aqui, 9 mais 7, beleza. 9 mais 7 é igual a 16. 3 mais menos 4, igual a menos 1. O que é esses dois caras aqui? Esse cara aqui é o famoso jogo de sinal. Tá? Então, vou pegar o mais e vou multiplicar por menos. Qual que é o jogo de sinal? Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos.
Então você tem que ficar atento com essa regrinha aí, do amigo e do inimigo. Várias pessoas usam várias colocações. Ah, os amigos são iguais, é mais. E os inimigos são diferentes, é menos. Tá? Mas cada um aprende do jeito que quiser. E quando eu falo de adição, né, e subtração de números inteiros, eu estou falando justamente, deixa eu baixar aqui a nossa apostila, tá? Desses carinhas aqui, ó. Quando eu estou somando só números positivos, beleza, é só fazer a operação básica. Quando eu vou fazer, eu tenho que observar o sinal do maior. Você vai observar o sinal do maior e depois você vai fazer a operação. Como que eu faço isso? Se eu tenho aqui menos 15 mais 9, primeiro observe o sinal do maior. Quem que é maior, o 15 ou o 9? Deixa eu trocar a cor da caneta aqui para você ficar bem. Ótimo. Então, o que acontece? Eu tenho 15 e tenho 9. Quem que é o maior? O 15 é maior. Então, o que você vai fazer? Tá? Você vai observar o sinal do maior. Quem que é o sinal do maior? Então, o resultado é negativo. Primeiro passo é isso. O resultado é negativo. O que você vai fazer depois? Você vai pegar o 15 menos 9. Eu pego o sinal do maior e escrevo. Beleza? Primeiro. Então, vou colocar aqui, ó. Primeiro, pega o sinal do maior. Pega o sinal do maior. Depois, você vai lá, então, e vai fazer a operação normal. Primeiro passo. Segundo passo. Você vai fazer a operação normal. O que é a operação normal, professor? Se eu tenho menos 15 mais 9, eu vou pegar, vou fazer o sinal do maior, que é menos, tá aqui, ó, menos. E vou fazer a operação normal, 15 menos 9. 15 menos 9 é 6. Tá? Então, você tem que ficar muito atento com isso e entender o jogo de sinal. Como você vai entender o jogo de sinal? Sempre que tiver entre parênteses, você tem que separar. Se o sinal vem com menos, você separa entre parênteses, porque eles não podem ficar juntos. E aí você faz esse com esse. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Quando vem multiplicação e divisão, você tem que ficar atento. Aí sim, o jogo de sinal entra para valer. O jogo de sinal entra para valer, tá? Trocando a cor da nossa caneta de novo, voltando aqui para o nosso azul. Caneta azul, azul, caneta. Você vai fazer o quê? Então, se está normal, se tudo é mais, ótimo. Quando você for fazer multiplicação com sinais diferentes, gente, primeiro passo, de novo, vamos nos passo a passo. Primeiro passo, multiplica o sinal. Primeiro, multiplica o sinal. Então, vamos lá. Menos vezes menos. Sinais o quê? Iguais. O resultado é o quê? Mais. Depois, faz a operação. Você pega, faz o jogo de sinal primeiro, multiplica o sinal primeiro, depois você multiplica os números normais. Você não vai errar a questão. Olha aqui. 10 dividido por 2. Como é tudo igual, mais, o resultado é mais. Sinais iguais, mais. 10 dividido por 2, 5. Menos 10 dividido por menos 2, o que eu faço primeiro? Jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. 10 dividido por 2, 5. Tá? Então, se você fizer isso, você não vai errar a questão. Você não vai errar a questão. Quando não aparece o sinalzinho, todo mundo sabe que o maisinho tá aqui, ó. Tá aqui na frente. É igual quando tem um número e o 1 tá lá de baixo, lá. Ou quando eu tenho um número e ele está elevado a 1. Então, são coisas que eu tenho que saber. A mesma coisa é com as operações. Tá? Aqui fala o que eu acabei de dizer sobre as regras, tá? Já adiantei para você. Sinais iguais, o resultado será sempre positivo. Sinais diferentes, o resultado será negativo. Sinais antes do parêntese, tem que ficar muito atento, ele afeta todos os outros. Sinais antes do parênteses afeta todo mundo que está lá dentro. O sinal antes do parênteses afeta todo mundo que está lá dentro. Se for mais, permanece como está. O sinal lá dentro. Se for menos, eu tenho que trocar todo mundo. Beleza? Ótimo. Então,
Então, no caso de sinais de expressão, também tem que fazer o joguinho de sinal e ficar atento àquela regrinha que eu pus lá em cima. Observar qual que é o sinal do maior. Bom, entrando agora em potenciação, vamos mudar a cor da nossa caneta para verde. Beleza? Então, agora eu vou entrar na potenciação. Na potenciação, o que eu estou falando? Potência ou exponenciação é a forma de abreviar a multiplicação. Quando você está lá descrevendo para o seu namorado, ou para o seu amigo, ou para o seu familiar, ei, Mo, você vai lá hoje? Também vou. Então, a gente abrevia no português forma de escrever. Potenciação, eu falei ontem na aula ao vivo, na aula presencial, sobre fatorial, é a forma de reduzir, de escrever uma multiplicação. Em vez de eu escrever aqui A vezes 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 A 50 vezes, eu venho aqui e coloco A elevado a 50. Tá? É uma forma que eu tenho de abreviar a multiplicação de uma sequência de fatores iguais. Ok? Então, eu tenho que ficar atento aqui aos exemplos. E aqui vem as propriedades. Gente, as propriedades, elas são muito importantes. Elas são muito importantes. Então, eu quero que você comece aqui, ó. Primeira que nós vamos falar aqui, ó. Caiu na prova. Tá? Uma das provas que nós resolvemos aí. Tinha lá o da banca IBGP, o expoente negativo. Então, o que você tem que ficar atento no expoente negativo? Vem aqui comigo. Tá? Seja um número real diferente de zero, sempre tem que ser diferente de zero, tá? Esse número aqui. Chamamos de potência de base A e expoente menos N, o número A elevado a menos N, que é o número inverso de AN. Então, o que acontece, gente? Toda vez que você tiver uma potência negativa, você tem que lembrar do inverso. Viu a potência negativa? Segundo a matemática, eu não posso operar número negativo. Tá? Não posso operar potência negativa. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inverter ela. O A, deixa eu apagar aqui para poder não te poluir aqui, ó. Certo? O A, aqui embaixo do A não tem 1, lembra que eu falei? Eu tenho sempre que lembrar isso. Então ele está elevado a, ele está um 1 aqui, ó. E como ele está elevado a menos N, eu preciso só resolver quando eu conseguir tirar esse cara aqui de negativo e transformar para positivo. Qual que é a regra? O inverso. Então, se está A sobre 1, eu vou inverter ele a 1 sobre A. Vou colocar o parênteses. Aqui ele já colocou 100, mas eu vou colocar assim para você ver. 1, inverti. O 1 estava no denominador, ele virou numerador, tá? E o A veio aqui para o denominador. Inverti o número. Agora sim eu posso operar. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 1, porque quando eu tenho uma fração entre parênteses e uma potência, ele vai ser 1 elevado a n sobre a elevado a n. Só que nós sabemos que 1 elevado a qualquer número é ele mesmo, é 1 elevado a elevado a n. Por isso que ele escreveu aqui direto. Eu gosto de mostrar devagarzinho para que as pessoas possam entender isso aqui. Então, temos o exemplo de 3 elevado a 4, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, se eu multiplicar 3 vezes 3, dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 dá 81. E aqui entra a ideia de fatoração, decomposição. Tá? Tem um conteúdo específico mais lá embaixo, mas eu já vou estar adiantando aqui para você. Então, eu tenho, leio, 3 elevado, opa, se eu subir muito lá em cima, o comandozinho da caneta entra em ação, 3 elevado a 4 é igual a esse resultado, certo? 3 elevado a 4 é igual a esse resultado, beleza? E se o número for negativo, primeiro passo, eu tenho que transformá-lo em um número, em uma potência positiva. A forma que eu tenho de transformar essa potência positiva, deixa eu abaixar aqui que eu quero escrever de forma diferente. Eu não gosto dessa forma que ele escreve. Então, eu tenho aqui, ó. Vem comigo. 3 elevado a menos 4. Eu sei que o 1 está aqui embaixo, ó. Vou até mudar a cor da caneta para ficar didático para você. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó. 3 elevado a menos 4. Qual que é o objetivo? Eu tenho que inverter. Vou buscar o inverso. Certo? Qual que é o inverso?
1 sobre 3. Vou colocar em parêntese e vou colocar o 4 aqui. O 4 está levando a 1, tá? Então é 1 elevado a 4. Opa, ficou parecendo o quê? 9? O 1 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4. Todo mundo sabe que 1 elevado a 4 é 1. E o 3 elevado a 4 é 81. Então, não posso errar isso. Tá? Não posso errar isso. E aí, outro tipo de potência, neste caso, é um produto de vários fatores iguais à base. Então, tem que ficar atento quem é a base e ver a potência. E aí, eu vou fazer multiplicação quantas vezes essa base, essa potência for elevada aqui. Então, x elevado a n é x vezes x vezes até chegar lá neste valorzinho aí, tá? Expoente igual a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, e expoente igual a 0, tá? Todo expoente igual a 0, isso eu quero que você frise bastante, tá? Então, teve uma questão lá que o cara fez assim, ó, 5 vezes 1/3 mais raiz de 4, desculpa, uma questão do 9º ano. Raiz de 3, fecha parênteses, elevado a 0, mais raiz de 9. Muita gente começou a querer resolver isso aqui, ó, e travou. Muita gente tentou resolver essa expressão e travou, que não sabia sair daqui, tá? Porque, eu não sei raiz de 3, qual que é o valor de raiz de 3? Gente, esse número todo está elevado a 0, então esse cara aqui é 1 mais raiz de 9. Quanto que é raiz de 9? 3. Estava lá a opção facinha. Só que as pessoas não lembravam da propriedade básica, porque assusta. Assusta com esses detalhes, não pode assustar com isso. Então, todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Fique atento para ver se existe isso lá. Outra coisa que a pessoa errou, ela estava lá com uma situação, ela estava com 8 elevado a x igual a 1. E ela não sabia sair daqui. E o cara perguntava qual que é o valor de x. Nossa, professor, eu não sei sair daqui. Gente, o que eu sei? Eu sei que eu posso fazer aqui na mesma base, tá? Vou fazer aqui na mesma base para não te confundir. Então, 8 elevado a x. O que é 1? O que é 1? 1 é 8 elevado a 0. 1 posso falar que é 8 elevado a 0? E se a base aqui é igual, eu posso fazer o quê? Já igualar os expoentes. X era igual a 0. Então, fique muito atento que esse recurso, você vai precisar de usar ele mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar de usar ele, certo? Então, deixa eu ver aqui mais alguma propriedade importante para a gente. Beleza? Então, casos particulares de potenciação, aqui é só algumas condições de existência. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque nós temos que saber que o básico, não basta eu trocar a cor da minha caneta. Vamos voltar aqui para o pretinho básico. Agora. Então, considerando as bases A e B, os números reais, naturais, N, N, temos as seguintes propriedades. Aí tem algumas propriedades aqui, deixa eu ver aqui quais que são, se tem alguma que vale a pena a gente comentar. Já falamos de A elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, todo número elevado a 0 é 1, 1 elevado a qualquer número é 1, 1 elevado a 100 é 1. Então, essas aqui são bem básicas. Falamos aqui, vamos voltar aqui, ó. Falamos que o expoente negativo, eu tenho que transformá-lo ele pelo inverso. Então, vamos refrisar. Então, o inverso sempre vai aparecer para você aí. E eu gosto de escrever assim, ó. 5 elevado a 1. Aqui está menos 3, né? Então, fica 1 elevado a 5, entre parênteses, elevado a 3. Por quê? Porque não confunde o aluno. Ele vai perguntar, cadê o 3 daqui? O que aconteceu? Então, aconteceu que, quando eu tenho uma fração elevada à potência, eu elevo o numerador e o denominador a 3. Por isso que fica 1 elevado a 3 sobre 5 elevado a 3. Só que eu aprendi que 1 elevado a qualquer número é 1. Tá? E 5 elevado a 3. Beleza? Isso que ele fez aqui. Aqui eu tenho essa questão. Olha aqui. Tá vendo aqui? 1 elevado a
Eu tenho essa fração aqui, ó. 1 elevado a 5 elevado a menos 2. O que eu sei que é isso aqui? Isso aqui é 1 vezes o seu inverso. Cadê o seu inverso? Não é 1 sobre 5 elevado a 2? Então, uma potência negativa no denominador é equivalente ao numerador vezes o denominador com o sinal de potência trocado. Então, inverti, né, os números e fiz a mesma coisa aqui. Beleza? A gente faz essa demonstração tranquilinha aqui que não tem erro. Propriedades operatórias, produto de potência, conserva a base, soma os expoentes. Quando eu estou fazendo produto de potência, vamos mudar a cor da caneta de novo. Agora eu quero um verde. Quando eu estou fazendo produto de potência de mesma base, gente, sempre guarda isso. Se você viu uma operação exponencial, opa, preste atenção na mesma base. Você consegue, esse aqui é uma dica, um bizu para você, tá? Você consegue colocar na mesma base? Tente colocar na mesma base. Tente colocar na mesma base. Então, busque alguma forma de colocar. Que se você colocar na mesma base, quer dizer que eu vou conseguir trabalhar. Por quê? Multiplicação de potência de mesma base, igualdade de mesma base, divisão de mesma base, tudo isso dá operação. Fizemos uma questão de Lagoa Santa ontem de divisão de potência, multiplicação de potência de mesma base e divisão de potência de mesma base. Resolvemos uma de logaritmo, que você tinha que transformar o número para a mesma base do logaritmo, né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar e ficar atento. Mesma base, guarda isso, busca lá, frisa isso bem, marca texto aí, vamos até colocar um marca-texto em cima desse trem, que é para ficar bem, ó, mesma base. Opa, foi e voltou. Não volta não. Certo? Tudo na mesma base. Coloca. Porque se eu multiplicar na mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Mamão com açúcar. Ok? Divisão de potência de mesma base. Vamos marcar de novo com o canetão, com o marcador, esse carinha aqui, ó, mesma base. Busque colocar na mesma base. Vamos trocar e vamos colocar azul. Então, se eu tenho aqui, ó, divisão de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 4, dividido por 5 elevado a 2. Conserva o 5, que é a mesma base, e subtrai os expoentes, achando o resultado final. Não tem segredo, é você ficar atento na mesma base, é você ficar atento no tipo de potência, né? Ver se o resultado é 1, pensa no elevado a 0. Tudo isso são macetes, são bizus que você precisa aí, beleza? Base negativa e expoente ímpar. Então, quando eu tenho um expoente ímpar e aqui é negativo, o que eu sei? Isso aqui, ó, é a mesma coisa. Não é o número de vezes que eu tenho que multiplicar? E o que eu tenho que fazer aqui? De novo, meu amigo, jogo de sinal. Eu vou colocar isso para você o tempo todo. Menos, eu multiplico 2 a 2. Menos vezes menos. Mais vezes menos. Menos. Então, qual é o resultado? Menos. Depois que eu fiz o jogo de sinal, eu faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora, se a potência é par, menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos, mais 5 vezes 5, 25. A grande questão que eu quero que você fique atento é se o sinal está dentro do parênteses. Vou até pôr essa observação aqui, ó, de vermelho. Cadê? Canetinha. Cadê você, minha amiga? Observação. Anote aí. Tem que ver, vou pôr assim, ó, tem que ver se o sinal está dentro
ou fora do parênteses. Você tem que observar se está dentro ou fora do parênteses. Observa. Ao observar, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos, então, confirmar todos esses detalhes para que a gente possa conseguir, então, achar os nossos resultados. Então, tem várias propriedades básicas aí que você tem que ficar atento para poder não errar na hora das operações. Essa aqui é importante, ó. Não, vamos continuar aqui porque ela vai ser conteúdo lá de baixo, porque essa apostila que eu estou usando, ela é de coluna, então ela começa a coluna e vai até o final da outra. E aí eu tenho que ficar atento. Potência de potência. Ó, aqui na potência de potência tem um detalhe. Vamos trocar a cor da caneta. Vamos colocar um verdão aqui, um incrível Hulk. Se tem parêntese, eu multiplico. Observa, tem parêntese? Se tiver parênteses, então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os expoentes. Se não tiver parêntese, é potência de potência. Então, por exemplo, eu tenho 2 elevado a 3 elevado a 2. Não está no parêntese. O que é isso aqui? Eu repito 2, resolvo essa potência primeiro. Quanto que é 3 elevado a 2? 9. Então, tome cuidado. Se tem parêntese, eu multiplico as potências. Se não tem parêntese, eu não posso multiplicar as potências. Fique atento a este detalhe. Já falei de divisão, já falei de multiplicação, beleza. Deixa eu ver aqui. Em casos especiais. Não, esses aqui não vai entrar para a gente não tem necessidade, vamos avançar. O uso de parênteses indica que o sinal pertence ao número e deve ser multiplicado junto. Mais alguma aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ótimo, vamos entrar então agora em radiciação. Opa, subiu e desceu rápido. Vamos continuar com o verde. A definição nada mais é do que um número com raiz. E o que eu tenho que observar? O índice. Qual que é o índice? Tá? Qual que é o índice da raiz? Gente, o mais importante de raiz são dois aspectos. Espera aí. O que eu quero que você entenda? Esse carinha aqui. Então, eu tenho um número qualquer, o índice da raiz, tá? O radicando e o valor, que é a raiz, tá? Enésima. Então, eu vou ter esse cara aqui, ó. É o radicando. Esse aqui é o índice. E esse aqui vai ser o valor dessa operação aqui. Então, o que eu tenho aqui? Raiz cúbica de 27. O que eu preciso fazer primeiro? Decompor em fatores primos o 27. O 27, qual que é os números primos? De novo lá, números primos. Sempre você vai precisar dele. Não pode esquecer. O 2 é o único par. Qual que é a regra de número primos, pessoal? Não esqueçam. Ajuda o professor aí. Números primos são aqueles números que divide por 1 e por ele mesmo. Nunca esqueça disso. Então é o 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Vou parar no 13 aqui, beleza? Então, para decompor esse número, é outra forma de escrever o 27. Então, dá por 2? Não é par. Regra de divisibilidade. Dá por 3. Porque se eu somar 2 mais 7 é 9. E 9 é um número divisível por 3. Então, 27 por 3 vai dar 9. Dá por 3 de novo. Dá por 3. Dá por 3. A regra da decomposição é você chegar no 1. E aí eu vou escrever esse número. Repito a base e conto quantas vezes ele repetiu. 1, 2, 3. 3 elevado a 3. Então, isso aqui, ó, o 27, é a mesma coisa que 3 elevado a 3. E aí eu uso a regrinha, vou até trocar a cor da minha caneta, eu uso a regrinha de quem paga passagem, do ônibus. Então, tá vendo esse cara aqui, ó? R$3 é o valor da passagem. Esse cara pagou a passagem, então ele sai para fora. E a raiz some. Essa regrinha do ônibus é muito importante. Vou colocar aqui, ó. Regra do ônibus. Quem pagar a passagem, quem pagar
passagem, desce. Quem não pagar, não desce. Fica lá dentro. Depois eu faço uma demonstração aqui desse carinha aqui. Então, tá aqui as grandes questões de como que a gente vai trabalhar. Esse aqui não precisa, não vou entrar nesse mérito aqui. Raiz quadrada, ok, não vou entrar nesse mérito porque são questões, como eu estou te falando. Estou aqui no básico do básico para você entender como que vai cobrar isso na sua prova. Então, estou falando as partes mais importantes, tá? Da mudança de índice, como que a gente vai trabalhar, tá? Raiz de 0 é 0, raiz de menos 3 não existe. Não existe real. Então, você coloca lá assim, o não existe, corta ele, tem que ser maior. Aqui, a regrinha de quem pagou passagem. Se não tem nada, é 2. Então, esse carinha aqui pagou passagem. Agora, deixa eu ver aqui se chega aqui na nossa radiciação. Raiz negativa, tá? De índice ímpar, pode. Raiz negativa de índice ímpar, pode. Só não pode de índice par, ok? Só não pode de índice par. Quando está elevado aqui, e entre parênteses, a potência entra para dentro da raiz, tá? E aí eu consigo fazer. Outro detalhe, quando eu tenho raiz de raiz, essa aqui é importante. Quando eu tenho raiz de raiz, o que eu posso fazer? Eu posso copiar uma raiz só e multiplicar os seus índices. Tá vendo esse índice aqui, ó? Vou multiplicar ele, que foi esse cara aqui, ó, N vezes P. Certo? E, para finalizar nossa aula de hoje, não vou falar de números decimais hoje, tá? Vou ficar só aqui nos radicais. E aí eu quero resolver uma questão com você. Eu quero resolver uma questão com você que trata sobre essas duas coisas. Deixa eu pegar aqui uma página branca. Só um instante. Peraí. Travou tudo aqui, mas a gente está continuando aqui na nossa jornada. Só estou destravando aqui para a aula não ficar assim, muito extensa, muito pesada, muito maçante, poucos conteúdos enxugados, resumidos. Você vê que eu pego e não fico lendo as teorias demais, porque senão vai muita teoria para você guardar na sua cabeça. Você tem que preocupar com raciocínio lógico, com português, com legislação, com os conhecimentos específicos. Então, a gente tenta resumir o conteúdo aqui para facilitar para você, tá? Vem comigo aqui que eu vou resolver uma questão para você aqui, ó. Duas questões, uma de Lagoa Santa e uma outra de outra cidade. Como eu havia falado com vocês, trouxe essa questão aqui de Lagoa Santa, que fala sobre essa questão da regra de potenciação. Deixa eu ativar minha caneta aqui. Deixa eu colocar a cor verde aqui. Ótimo. Então, o que eu quero ver com você? Justamente isso. Baseado nessa expressão, eu vou recopiar a expressão, que ela ficou um pouco... na hora que fez a digitalização aqui para mim, tá? Então, é 2 elevado a parênteses, 2 elevado a n mais 1, vezes 2 elevado a n menos 1. E isso dividido por a parênteses, 2 elevado a n mais 2, vezes 2 elevado a n menos 2. Então, foi isso que ele fez. E ele pediu para assimilar a alternativa correta. Então, muita gente assusta quando vê um negócio desse aqui, e não precisa assustar, gente. É potência, divisão, multiplicação, e eu tenho que observar, está na mesma base? Eu tenho que perguntar para mim, é expressão exponencial? Tem potência? Está na mesma base? Ótimo, já está na mesma base. Então, o que eu vou fazer? Vou recopiar isso aqui, ó. 2. Conservo a base e somo os expoentes. Já vou copiar resolvendo parêntese. 2 elevado. Já vou tirar o parêntese. N mais 1 mais N menos 1. Dividido
De novo, conserva a base. Tá vendo que é divisão? Vou colocar como fração. 2 elevado, já vou resolver, n mais 2. Não está multiplicando aqui? Conserva a base, soma os expoentes. Mais n menos 2. Que resposta que é essa? N mais n, 2n. 1 menos 1, 0. Cancela. Embaixo, n mais n, 2 elevado a n. E 2 menos 2, cancela, 0. Não preciso colocar aqui. Agora, uma divisão de potência de mesma base. Conservo a base e subtrai os expoentes. 2n menos 2n. Quanto que é 2n menos 2n? 0. Gabarito, letra A. Então, pessoal, não tem muito segredo. Você tem que ficar atento às propriedades e observar, perguntar, está na mesma base? Se estiver na mesma base, a potência, ótimo, maravilha, facilita o seu caminho. Se não tiver, você decompõe, busca colocar na mesma base. Se for multiplicação, soma os expoentes. Se for divisão, subtraia os expoentes. Então, aula aí, essa aula de múltiplos divisores, radiciação e potenciação, tem aqui. Vou trazer uma questãozinha de radiciação numa próxima aula. Vou resolver 5 questões só de radiciação. Vou buscar, pesquisar na internet, montar o material aqui e compartilho com vocês. Um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a nossa próxima aula.